Amém, Deus. Amém. Hoje, nesse domingo, um domingo onde se comemora, que é o segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. Falar de mãe é relembrar a nossa infância. Eu digo para os irmãos que eu perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Não tive uma convivência com ela, mas senti muito a sua falta. E a maioria aqui ainda tem sua mãe do seu lado. Muitos não estão mais com a sua mãe, a mãe já partiu, já está na glória com o Senhor. Mas fica as lembranças, fica os puxões de orelha, muitas vezes uma sandalhada, quando faz alguma coisa errada, né? E às vezes a mãe pegava um de nós aí, saía puxando pela orelha assim: olha, te falei para você não fazer isso. Quantos passaram por isso aqui? Uma sandalhada, quando corre a sandália voa atrás. Isso. Mas a mãe, ela quer sempre o melhor para o filho, para a filha. A mãe, ela sempre está preocupada com o seu filho, com a sua filha. Muitas vezes você está com um prato cheio de comida, você está comendo às vezes na sala, está comendo ali na cozinha mesmo, na mesa, e às vezes a sua mãe não come juntamente com você. Mas sabe por quê? Porque os melhores pedaços, a melhor comida está com você. Ela sempre vai oferecer o melhor para você. A mãe nunca quer que o filho fique desnutrido. A mãe está sempre preocupada se o filho já se alimentou. Muitas vezes o filho sai de casa, vai morar fora, vai estudar em outro lugar. A mãe sempre está preocupada: meu filho, onde você está? Minha filha, onde você está? Você já jantou? Você não está comendo besteira por aí? Há sempre uma preocupação no coração da mãe. Há muitas mães também que às vezes falam para Deus: Deus, eu queria estar no lugar do meu filho. Eu não queria que ele estivesse passando por isso, por essa enfermidade. Às vezes a mãe faz isso e coloca diante de Deus a sua vida. A mãe é aquela que ora pelo seu filho, pela sua filha. A mãe é aquela que cuida dos seus filhos em casa enquanto o pai está trabalhando fora. A mãe é aquela responsável pela base, pela criação do filho, pela educação do filho em casa. Nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Deus pelas mães. Amém? Amém. Eu estava procurando um texto, a irmã Vera, irmã Ebenezer, os dois convidaram para estar esse domingo aqui com os irmãos. E eu pensei: o que eu vou falar sobre mãe? Eu vi um texto da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, 2 Timóteo. Eu achei bem interessante esse texto da palavra de Deus e bem profundo. Nós temos aqui mensagem para as mães nesta noite, mensagem também para os filhos, para cuidar das mães. Vamos ler primeiro 2 Timóteo capítulo 1, apenas um versículo, e depois vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16. A 17, vamos completar 17. Amém? Quem achou, diz amém. Vamos ficar em pé? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: preste bem atenção nesse texto que nós iremos ler e na mensagem que ele vai trazer para nós nesta noite. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice.
e eu estou certo que habita também em você. Vamos ler novamente o mesmo texto. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Vamos lá para o capítulo 3? Capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, continuando: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras ou escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém, Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar, amados. Esse texto da palavra de Deus, preste atenção na sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Nós temos aqui o apóstolo Paulo escreve uma carta para o jovem Timóteo. Jovem Timóteo, líder de uma igreja local, o jovem pastor Timóteo. E ele estava passando por situações não muito boas. E havia muita perseguição contra a igreja do Senhor. E Paulo escreve essa carta a ele, dando força a ele, orientando ele como ele deve proceder, e lembrando a ele de todo o aprendizado que ele recebeu. Observe no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala para ele, para Timóteo, quando ele diz para ele: lembro da sua fé sem fingimento, uma fé verdadeira. Aí ele começa a falar aqui para Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide. Observe bem a importância de Jesus na vida de uma mãe. Como é importante a presença de Jesus na vida de uma mãe, no coração de uma mãe. Nós começamos aqui a observar nesse texto da palavra de Deus que tudo começou com a sua avó Lóide, a avó de Timóteo, uma serva do Senhor, uma mulher, uma mãe temente a Deus, que ensinou os seus filhos no caminho do Senhor. Aleluia! Nós podemos observar que quando esse texto da palavra de Deus nos diz que lembro da sua fé sem fingimento, quer dizer, uma fé verdadeira. A partir do momento que a avó de Timóteo demonstra para sua casa a sua fé em Deus, demonstra para sua casa a sua vida de oração, demonstra para sua casa a leitura da palavra de Deus, porque ela era uma mulher de Deus, uma mãe que orava, uma mãe que se alimentava da palavra de Deus, uma mãe que adorava a Deus, porque aquele verdadeiro servo do Senhor, a verdadeira serva do Senhor, ela não para de louvar a Deus.
Quantos aqui já tiveram mães que eram servas do Senhor? Quantas das vezes a gente já ouviu, né, aquelas mães adorando na hora que está arrumando a casa, está ali fazendo comida na cozinha, e a mãe está lá, às vezes ouvindo o hino, está lá cantando, louvando, adorando a Deus. Quantas vezes já vimos mães meditando na palavra de Deus? Amém, Deus. Quantas vezes já vimos mães de joelho orando? Orando pelo seu filho, sua filha, pelo seu esposo que está trabalhando. Ela ali é aquele, digamos assim, esteio da casa. Está orando para que o marido volte em segurança para casa. Ela está ali orando para que o filho seja mais obediente a Deus e aos seus pais, para que eles tenham um futuro brilhante, para que eles sejam alguém que venha honrar a sua família, o seu pai, a sua mãe. E observamos bem que Lóide, a avó de Timóteo, ela cumpriu o seu papel de serva do Senhor. Amém, Deus. Era uma fé sem fingimento. E com essa atitude dela, e com essa ação dessa mãe, essa ação passou para sua filha, chamada Eunice, que é a mãe de Timóteo. Eunice copia a vida da sua mãe. E observe bem, às vezes a gente coloca a dificuldade: mas o meu pai não é evangélico, somente a minha mãe. Mas observe bem que Timóteo, o pai de Timóteo, não era evangélico, somente a mãe dele. Mas ela estava ali firme, seguindo os conselhos da mãe, estava ali firme, seguindo o exemplo da mãe, uma mulher também serva do Senhor, uma mulher de oração, uma mulher que se alimentava da palavra de Deus, uma mulher que louvava a Deus, uma mulher que criou os seus filhos no caminho do Senhor. Mãe, isso é muito importante. A geração de hoje, a nossa geração, nós precisamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, e entender a necessidade de Jesus dentro dos nossos corações. A necessidade e a importância de Jesus sendo revelada, sendo, digamos assim, iluminado através de uma mãe. Nós ouvimos muitos relatos de mães que amaldiçoam os filhos. Isso é muito sério, mães. Isso é muito sério. A mãe precisa ser aquela que abençoa. Quando a palavra de Deus nos diz, para o pai e para a mãe, ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar, para que quando crescer, não venha envergonhar, não venha se desviar dele. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos instrui como devemos criar os nossos filhos. Quantos aqui já viram aqueles vídeos que vêm dessas guerras que têm assolado o mundo, lá no Iraque e em outros lugares, onde muitos vídeos surgiram com crianças bem pequenas, e desde pequenininho foram treinados a usar uma arma e treinados para matar. Ele não vai ter, já tem até filmes com isso, ele não vai ter pena de ninguém, ele foi treinado para aquilo. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim, quando as crianças estão pequenas, precisamos ensinar ela o caminho que ela deve andar, mas não é apenas dizer para ela como ela deve proceder, mas sermos o exemplo das crianças.
A mãe, ela é o exemplo dentro de casa. O pai, ele é o exemplo dentro de casa. E esse exemplo dessas duas mulheres, nós podemos observar no texto da palavra de Deus, que não foi em vão uma vida de oração, que não foi em vão o ensinamento, o sentar na mesa, abrir a palavra de Deus e ensinar para o seu filho. Hoje em dia não é em vão você sentar na sua casa com seu filho e ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia não é em vão você pegar o seu filho e levar para a escola bíblica dominical, onde lá vai ser ensinado também a palavra de Deus. A pergunta é: por que o mundo está desse jeito? Muita maldade no mundo. Porque a base familiar está sendo abalada. A base familiar está sendo, digamos assim, distraída. Satanás tem usado vários instrumentos para tirar o tempo da mãe, para tirar o tempo da filha, para tirar o tempo do filho, para tirar o tempo do pai. Às vezes faz reunião familiar, onde todos estão reunidos ao redor de uma mesa, ou no sofá, na sala. Se não tirarmos o celular da mão de cada um vai ficar com o celular, acessando as conversas no WhatsApp, vendo as redes sociais. Mas aquele diálogo entre família, você não vê mais. Aquele momento de abrirmos a palavra de Deus e fazermos uma leitura da palavra de Deus e orarmos ali agradecendo a Deus por aquele dia e pedindo para que Deus abençoe o restante do dia, a semana, o novo ano que se inicia. As pessoas estão distraídas. Mães, futuras mães, precisamos rever a nossa casa, a nossa atitude. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelo caráter deles. Ensinarmos a serem pessoas tementes a Deus, a serem pessoas corretas. Quantas vezes eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, eu tinha ganho um carrinho. Lá no meu bairro passou o prefeito na época, era no Natal. Eu nunca tinha ganhado um carrinho, mas eu era louco por bola, eu queria uma bola. Não, mas esse carrinho é teu, eu ganhei um carrinho. Peguei aquele carrinho, o outro, meu vizinho queria o carrinho e eu queria a bola, trocamos. Eu cheguei em casa com a bola. Sabe o que meu pai fez? Vai devolver. De quem é essa bola? Aonde tu conseguiu essa bola? Ah, vai eu devolver a bola, levar o rapaz lá para dizer que nós trocamos os brinquedos. Mas isso chama-se responsabilidade. Nós, como servos do Senhor, que somos tementes a Deus, nós temos essa responsabilidade de educarmos os nossos filhos, de ensinarmos o correto para eles. Aqui nós temos o exemplo de Lloyd e de Eunice. A geração, a terceira geração. Timóteo foi ensinado por sua mãe, e a sua mãe ensinada por sua avó, e ele se tornou um grande líder, um pregador do Evangelho, um verdadeiro homem, temente a Deus. Queremos que nossos filhos sejam tementes a Deus? Então
Então vamos ensinar eles. Mães, ensine. Você tem mais tempo com o seu filho que o seu esposo. Ensine. Ensine a menina. Hoje em dia a coisa está tão complicada que nós temos que ensinar. O papai tem que ensinar o menino a ser menino. E a mamãe tem que ensinar a menina a ser menino. Tem que ensinar com exemplo. Sentar, conversar, aconselhar, puxar a orelha se for preciso. Precisamos fazer isso. Lá na frente, como a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, ele vai dizer assim: obrigado, papai. Obrigado, mamãe, por aquela sandália. Obrigado por aquele puxão de orelha. Verdade, Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Amém, Deus. Que exemplo de mãe. Exemplo de mãe que passou de mãe para filha. A outra mãe passou para o filho. Que exemplo. O que será da nossos futuros filhos? O que serão deles? Nós estamos treinando? Nós já treinamos eles quando eles eram pequenos? Não podemos perder tempo. A partir de agora, podemos começar. Nunca é tarde para começar. Porque o amanhã não nos pertence. Vamos abrir nossa Bíblia aí, ó. Olha, observem bem. Continua aí no Timóteo. Vai lá para o 3 agora. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Quanto a você, Timóteo, o apóstolo Paulo falando para ele: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras ou as escrituras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha a importância de ensinarmos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo aqui que o que ele aprendeu, a sabedoria que ele aprendeu dali das Escrituras, levou ele para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos leva de volta para Deus. E quem pagou um alto preço para que pudéssemos ter esse acesso novamente a Deus, que foi perdido quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Jesus Cristo veio e Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém Amém? Vamos fechar essa mensagem com esse é um texto que eu gosto de pregar sempre para jovem. Efésios capítulo 6 diz o seguinte, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Você tem que marcar na sua Bíblia. Isso aqui serve para pai, para mãe e para os filhos. Preste atenção, filho. Filha, você que está aqui. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém, Deus. Para que tudo corra bem com você
e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém, Senhor. Agora os pais, e vós pais, não provoquem a seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, Deus. Esse texto da palavra de Deus nos chama a atenção como filhos, que nós devemos honrar a nossa mãe, o nosso pai. O que é honrar papai e mamãe? Hoje, como é o dia das mães, o que é honrar a mãe? Hoje em dia, quando a mãe manda uma filha ou um filho fazer algo para ela, sai batendo o pé, resmungando. Aí a mãe fala mais alto que eu quero ouvir. Não é isso? Aconteceu com vocês isso já, mães? Filho sai resmungando, baixinho ali que vai. Ninguém sabe o que está falando. O que tu falou aí? Nada. Falei nada. Falou sim. Mas honrar a mãe é colocar num lugar de destaque, é obedecer, é respeitar, é não bater de frente, é não bater na mãe, não bater no pai, é não ir de encontro. A palavra de Deus está nos advertindo aqui, ó. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para, observe essa palavrinha aí, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Há uma promessa para os obedientes a Deus. Precisamos obedecer os nossos pais. Filhos, obedeçam sua mãe. Isso é uma promessa de Deus para que você seja uma pessoa abençoada na terra, para que a sua futura família seja abençoada na terra, assim como nós vimos essa geração de abençoados, mães abençoadas, e chegou até um filho pastor abençoado, temente a Deus. Mas o último versículo, que é o versículo 4, diz: e vocês, pais, isso serve para o pai e para a mãe, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Provocar o filho a ira é deixar de ensinar ele. Provocar a ira é deixar de corrigir o seu filho. Porque quando você não corrige o seu filho, quando você não ensina o seu filho, ele vai se tornar um filho, uma filha rebelde, um filho irado, porque não teve regras na sua casa, porque não teve educação na sua casa. Aí nós vamos sofrer as consequências. Nós temos que chorar hoje aos pés do Senhor, clamando a Deus pela nossa família. Nós temos que colocar nossos filhos de joelhos diante de Deus, pedindo perdão todos os dias e pedindo um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Queremos ter uma família abençoada, queremos ter uma casa abençoada, somente com o Senhor Jesus. Essa é a importância de Jesus na vida
de uma mãe. Porque quando a mãe tem... Voltou. Conexão caiu, mas voltou. Não. É mesmo. Feche seus olhos. Tá 19. Vai acabar. Já acabar. Medite em tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite. Lembre da sua mãe. Lembre daquilo que você passou na sua infância. Relembre os ensinamentos. Lembre também de tudo que você ouviu aqui nesta noite. E diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, hoje eu quero ser diferente. Eu quero que a minha casa seja diferente. Eu quero que a minha família seja diferente. Eu não posso fazer isso por você, mas a importância de Jesus na tua vida vai fazer toda a diferença. A partir do momento que você levar Jesus a sério, a partir do momento que você convidar Jesus para habitar em você e dentro da sua casa, dentro da sua família. Se você ainda não tem Jesus na sua casa, se você ainda não tem Jesus na sua vida, e você quer a partir de hoje ter uma nova postura, que você quer a partir de hoje abrir as portas do teu coração e dizer: Jesus, entra. Jesus está aqui nesta noite, Ele quer que você dê essa oportunidade a Ele entrar no teu coração. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, habitarei com Ele e Ele comigo. Eu pergunto aqui para você que está aqui nesta noite: você mãe, você pai, você filho, você quer receber esse Jesus na sua vida? Se você quer receber esse Jesus na sua vida, eu quero que você levante a sua mão e diga: eu quero ser Jesus na minha vida, Jesus na minha casa. Alguém? Você quer ter a sua casa abençoada? Somente a presença do Senhor Jesus pode transformar a tua casa, pode transformar a vida do teu filho, a vida da tua filha, a tua vida. Somente a presença do Senhor Jesus. E tudo vai começar por você. Quando você disser: Jesus, vem, entra na minha vida, Jesus vai transformar a tua vida e você vai conseguir ganhar sua casa para o Senhor Jesus. Alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém? Jesus está aqui nesta noite, está te convidando para que você abra a porta do seu coração para Ele. Alguém? Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e quer retornar para Ele. Eu já aceitei Jesus um dia, me afastei e hoje eu quero retornar para a casa do Senhor. Alguém? Alguém que quer se reconciliar com Ele? Sai do seu lugar, vem aqui. Nós iremos orar por você. Alguém? Não temos ninguém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi explanada nesta noite. Senhor, que ela encontre lugar em cada coração. Senhor Deus, que cada pessoa que ouvir a tua palavra nesta noite seja abençoada por ti. Cada pessoa que ouvir a tua palavra seja incomodada por ti, Deus, para que haja mudança em cada coração, a começar por mim, Deus. Nós somos imperfeitos, mas Tu és um Deus perfeito. Nos ajuda, Deus, a
sermos como o Senhor, como a tua palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Nos ajuda, Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos diante de ti. Então nos ajuda, Deus, a vivermos nesse mundo, te glorificando, te honrando, Pai, testemunhando de ti, Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Deus.